Olá pessoal, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de inquérito policial. Vamos falar especificamente das formas de instauração de um inquérito policial. Existem formas diversas de um inquérito policial ser instaurado, a depender evidentemente do tipo de ação penal que é utilizado para determinada apuração para cada um dos crimes conhecidos no direito brasileiro. Evidentemente que o objeto da aula aqui não é imiscuir na questão das ações penais, isso daí faz parte de outro tópico da disciplina de processo penal, mas a gente não tem como falar das formas de instauração de um inquérito policial sem perpassar pelos tipos de ações penais existentes. E aí, os principais tipos de ações penais, a gente tem ação penal privada, ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Em cima de cada uma dessas tipologias de ações penais, a gente tem as formas de instauração de um inquérito policial. Vamos começar pela primeira aí, vocês podem acompanhar pelo nosso material, a questão da ação penal privada. O que é uma ação penal privada? Veja, no direito brasileiro, o titular da ação penal pode ser o Ministério Público, quando estivermos diante de um crime cuja apuração se dê pela titularidade de ação penal do Ministério Público. Então, se o crime é de ação penal pública, seja ele condicionada ou incondicionada, a titularidade da ação penal é pertencente ao Ministério Público. Quando a gente fala titularidade da ação penal, é aquele legitimado ativo para poder oferecer a ação penal, a petição inicial, a peça inaugural do processo penal. Se tratar de um crime de ação penal pública, seja condicionada ou incondicionada, a titularidade pertence ao Ministério Público e o nome da peça é denúncia. Agora, se estivermos diante de um crime cuja apuração se dê através da titularidade da própria vítima, aí a gente está diante das ações penais privadas para apurar determinado crime. Então, alguns crimes, eles são de ação penal privada, o seu processamento, ou seja, o titular dessa ação penal não é o Ministério Público. O Ministério Público é um ilegitimado ativo para poder propor uma determinada ação penal. Então, nesse cenário, quem seria esse legitimado ativo? A própria vítima, ou como a gente encontra no processo penal, a nomenclatura de ofendido. Vítima, ofendido é a mesma coisa. Então, alguns crimes só são processados se a própria vítima promover o seu processamento. E aqui no nosso caso especificamente, a gente tem que nos ater na questão do inquérito policial. Então, quando a gente fala que em alguns casos, ou seja, alguns crimes de ação penal privada, a titularidade da ação penal pertence à vítima, mas é importante a gente saber que nesses casos, ou seja, mesmo nos crimes cuja ação penal é privada, a autoridade policial ela tem atribuição legal para poder promover uma investigação. E aqui a gente entra nessa primeira questão. Se o crime for de ação penal privada, a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, ele só tem atribuição legal no sentido de promover a abertura de um inquérito se estiver presente aí a situação da exigência de requerimento do ofendido ou do representante legal. Então, se o crime for de ação penal privada, o delegado ele não pode instaurar de ofício um inquérito policial. A gente vai ver que, em regra, não é cabível auto de prisão em flagrante. O delegado, a autoridade policial, só instaura um inquérito policial se o crime for de ação penal privada, se tiver requerimento do ofendido ou do seu representante legal. Ou seja, se o ofendido, se a vítima fizer um requerimento, seja ele oral, seja ele por escrito, mas ele deve fazer esse pedido para a autoridade policial instaurar um inquérito para apurar eventual cometimento de um crime cuja ação penal é privada. Evidentemente que a gente sabe, quando esse ofendido não tiver capacidade legal, não tiver a chamada capacidade de fato nos termos da legislação civil, ele deve estar representado ou assistido por seu representante legal. Então a gente sabe, lá nos termos dos artigos 3º e 4º do Código Civil, se for absolutamente incapaz, ele deverá, ou seja, menor de 16 anos, ele deverá estar representado por seu representante legal. Pode ser aquele
que é considerado seu pai, sua mãe, ou na falta de um de outro, a questão dos tutores. E também é o caso dos relativamente incapazes, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aqueles por alguma causa transitória ou permanente não podem exprimir sua vontade, os que têm 16 anos e são menores de 18 anos, enfim, esses relativamente incapazes, para poder oferecer esse requerimento, no sentido do delegado instaurar um inquérito policial, eles devem fazer por intermédio do seu representante legal, que aqui vai ser seu assistente na falta dos seus pais, através dos curadores, ou os próprios pais na condição de assistente ou outra pessoa que detém, evidentemente, o pátrio poder em cima desse incapaz. Então, basicamente, é essa questão que a gente precisa saber. Volto a dizer, se o crime for de ação penal privada, o inquérito policial, para ser instaurado, depende ou de requerimento do ofendido ou do representante legal desse ofendido. E aí, em relação aos crimes cujo processamento se dê pela via da ação penal pública condicionada, e aí a gente precisa saber que crimes de ação penal pública condicionada pode ser condicionada à representação da própria vítima ou condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então a gente tem que alguns crimes, eles são processados, evidentemente, que pelo titular da ação penal pública, que é o Ministério Público, mas para que o Ministério Público possa promover a ação penal, ele precisa ser instado, ele precisa ser provocado através de uma representação da vítima ou através de uma requisição do ministro da Justiça. Então perceba o seguinte, se o crime for de ação penal pública condicionada, ele, para ser instaurado, ele precisa, o inquérito policial, evidentemente, que eu me refiro aqui, para ser instaurado, ele precisa de representação da vítima. Ou seja, a vítima tem que representar. O ato de representar é ela fazer de forma formal que tem interesse em promover a ação penal. Então ela faz essa representação para a autoridade policial, pode fazer a representação para o próprio órgão do Ministério Público, pode fazer essa representação para o próprio Poder Judiciário. Faz uma peça escrita, geralmente, pode ser também até formalmente feito de forma oral, não tem problema, mas veja, o delegado de polícia, para instaurar o inquérito, cuja titularidade da ação penal pertence ao Ministério Público, mas condicionada à representação da vítima, esse delegado depende, para a abertura desse inquérito, de que a vítima promova essa representação, faça uma representação e aí o delegado ele fica livre para promover as diligências necessárias no sentido de apurar eventuais crimes perpetrados. Agora, existe um crime específico que, para ser instaurada a ação penal, depende de requisição do ministro da Justiça, que são os crimes ligados à afronta à honra do presidente da República. Então, se alguém cometer um crime contra a honra do presidente da República, para ser promovida a devida ação penal, esse crime dependerá de requisição do ministro da Justiça. No caso aqui, para o inquérito, a autoridade policial, para promover as investigações necessárias, ficaria dependendo dessa requisição do ministro da Justiça. E aqui, evidentemente, que o processamento se daria desse inquérito no âmbito da autoridade policial federal. Então, o ministro da Justiça faz o requerimento, faz a requisição para ser instaurado o inquérito diretamente à Polícia Federal. Agora, a gente tem, como regra no direito brasileiro, a ação penal pública incondicionada, ou seja, a maioria dos crimes serão processados por meio de ação penal pública incondicionada. Ou seja, a titularidade da ação penal pertence ao Ministério Público, independentemente de anuência, independentemente de vontade, de representação da vítima. A vontade, a anuência, a representação da vítima não interfere no trabalho do órgão de acusação, que é o parquê, o Ministério Público. E aqui a gente tem como regra. Aqui a gente tem algumas espécies que a gente precisa ver uma a uma como se dá essa questão da instauração do inquérito policial. Então vamos lá. A ação penal pública incondicionada é o tipo de ação para um determinado crime.
O delegado de polícia, a autoridade policial, nessa hipótese, para instaurar o inquérito policial, ele pode fazer, primeiramente, e não necessariamente nessa ordem, pode fazer de ofício, através de uma portaria. Então, é a hipótese em que a própria autoridade policial, independentemente de provocação, independentemente de denúncia, ela toma ciência de uma suposta prática criminosa e essa própria autoridade policial expede uma portaria e, nesse caso aqui, de ofício, ela estaria instaurando um inquérito policial para apurar eventuais crimes cometidos. Primeira situação. Essa mesma autoridade policial pode instaurar um inquérito policial através do chamado auto de prisão em flagrante delito. Ou seja, se alguma pessoa for presa em flagrante, desde a sua captura nas ruas até a condução à delegacia de polícia, e lá ela vai ser encarcerada no primeiro momento, e depois o delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Esse APFD, auto de prisão em flagrante delito, é uma peça que contém várias peças ou subpeças menores ou peças menores. Então, por exemplo, um auto de prisão em flagrante delito, ele vai ter o termo de depoimento das testemunhas que efetuaram a prisão, vai ter o depoimento do próprio preso, vai ter a nota de culpa, onde ele toma ciência do crime capitulado e imputado a ele, vai ter ali nesse auto de prisão em flagrante delito a nota de ciência das garantias constitucionais, onde ele assina alegando que ele teve direito aos direitos e garantias fundamentais, chamados avisos de Miranda, como, por exemplo, constituir um defensor, como, por exemplo, fazer uma ligação para alguém da sua família, o direito ao silêncio, etc, etc. Então, todas essas peças, dentre outras, compõem o auto de prisão em flagrante delito. No momento que o delegado lavra esse auto de prisão em flagrante delito, que ele assina e que ele fecha, ou seja, ele termina, conclui o auto de prisão em flagrante delito, geralmente se dá isso num prazo máximo de até 24 horas, esse auto de prisão em flagrante delito é uma forma de instauração de um inquérito policial. A partir dali, o inquérito policial terá prosseguimento, mas ele teve o seu início através da lavratura desse APFD. Outra forma de instauração de um inquérito policial, nos casos de crimes cuja ação penal é pública incondicionada, é através de requisição do Ministério Público ou do próprio juiz. Então, imagine que numa audiência, por exemplo, presidida por um juiz, uma testemunha ali cometa um determinado crime, vamos supor um falso testemunho, esse delegado ele pode fazer uma requisição ao delegado, esse juiz ele pode fazer uma requisição ao delegado de polícia, para o delegado de polícia instaurar um inquérito para averiguar se realmente houve essa prática criminosa de falso testemunho. Outra situação é essa requisição sendo feita pelo Ministério Público. Mesmo caso, uma mesma audiência, por exemplo, uma testemunha comete um crime ali, supostamente, esse membro do Ministério Público ele pode fazer uma requisição para o próprio delegado de polícia fazer a abertura de um inquérito policial. Evidentemente que a gente sabe, já comentamos isso, que o Ministério Público também tem poderes investigatórios, mas ele pode passar essa atribuição ao delegado de polícia. Lembrando que se trata aqui de uma requisição. E a gente tem na doutrina uma discussão se frente a essa requisição, a autoridade policial pode se negar ou não a fazer a abertura desse inquérito. E o entendimento pacificado é que o delegado ele não pode se negar. Se um membro do Ministério Público ou um membro do Poder Judiciário, um magistrado, faz requisição para a abertura de um inquérito, o delegado ele deve sim promover a abertura desse inquérito. Evidentemente que ele até poderia recorrer, no caso de uma requisição sendo feita pelo membro do Ministério Público, ele pode recorrer para o Conselho Nacional do Ministério Público. Seria uma hipótese aí. Mas, por regra, eles não recorrem. Outra forma de instauração de um inquérito policial nos crimes cuja ação penal se dê pela via pública incondicionada é através de requerimento do próprio ofendido. Então, o próprio ofendido, a própria vítima, ele pode registrar um boletim de ocorrência e fazer esse pedido para que seja aberto um inquérito policial. E, por fim,
é importante a gente consignar também que poderá ser aberto um inquérito policial, evidentemente que as 4 formas a gente já falou anteriormente. Vamos só recapitular. Pode ser feita a abertura de um inquérito policial por meio de, vamos lá, instauração através de ofício, pode ser feito também através de uma requisição do juiz ou do Ministério Público, pelo auto de prisão em flagrante delito, por requerimento do ofendido. E a 5ª hipótese é através do que a gente chama de denúncia anônima, ou delatio criminis, ou é aquela situação onde qualquer pessoa do povo faz uma denúncia anônima, ou faz uma denúncia mesmo formal ali, e o delegado pode instaurar um inquérito policial. Perceba que é diferente do requerimento do ofendido. No requerimento do ofendido é a própria vítima fazendo esse pedido. Aqui na delatio criminis ou na noticia criminis, a gente vai ver que tem diferença entre as expressões, mas basicamente delatio criminis, onde qualquer pessoa do povo faz uma denúncia da prática de um crime. Se ela não for anônima, o delegado pode fazer a abertura do inquérito imediatamente. Agora, se se tratar de uma denúncia anônima, o delegado ele fica impedido de fazer a abertura desse inquérito policial imediatamente, devendo ele preceder de algumas condutas ali investigativas, o que a gente chama de investigação preliminar. Então, ele abre uma investigação preliminar, que não é a mesma coisa de um inquérito, é um procedimento prévio, onde ele apura se realmente tem indícios dessa prática. Se ele verificar que existem indícios, aí ele abre formalmente um inquérito policial. Então, são essas 5 formas de instauração de um inquérito policial em se tratando de ação penal pública incondicionada. Vamos lá, ação penal privada, exemplo de crime de ação penal privada, onde o inquérito policial depende de abertura através do requerimento do ofendido ou do representante legal, injúria, calúnia ou difamação. Ação penal pública condicionada à representação, exemplo mais clássico aí é o crime de ameaça e mais recentemente, com o advento do pacote anticrime, o crime de estelionato, são 2 exemplos. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, um crime de injúria contra a honra do presidente da República. Crimes de ação penal pública incondicionada, aí são hipóteses variáveis, é a regra no direito brasileiro, é o roubo, é o tráfico de drogas, é o estupro, o homicídio, etc, etc. Então era isso que a gente tinha para falar nessa aula de hoje e aguardo vocês no próximo encontro.